Professor, boa tarde para você. A gente já chamou nas nossas redes sociais esse assunto, já recebemos várias perguntas. Eu vou direto para as perguntas dos telespectadores e não para as minhas. A Maria Rosa de São Paulo. Meu voo foi cancelado e só fiquei sabendo na hora do embarque. O que eu posso fazer? Nossa, perceba, quer dizer, com o advento das novas tecnologias, claro que o transporte aéreo é um transporte complexo, que vários fatores podem influenciar. Mas com essas novas tecnologias, será que o consumidor ele não poderia ser adequadamente informado desse atraso ou então do cancelamento? O grande problema aí, Cris, na verdade, é a falha, é o vício de informação. E é lógico que ela tem todos os direitos. Se de repente ela perder um compromisso profissional, pessoal, ela pode ser reparada tanto por danos morais quanto danos patrimoniais. Professor Antônio da Silveira, de Guarulhos, aqui em São Paulo, diz o seguinte: tentei entrar no avião com a minha bagagem, mas fui forçado a me dirigir ao balcão da companhia para despachá-la. A companhia disse que a minha bagagem pesava 12 quilos. Esse é o procedimento correto? Olha, tá vendo? Esse é o problema. Quer dizer, na verdade, quais são as especificações? A bagagem ela pode ter 55 centímetros de altura, 35 centímetros de largura e 25 centímetros de espessura. E o peso é de 10 quilos, então sim, ele pode retornar. No entanto, eu tenho avisado isso em todos os lugares para que o consumidor passe a fiscalizar também o equipamento de aferição do fornecedor. Existem hoje algumas balanças que você compra para poder pesar se realmente tem os 10 quilos, para não ficar somente uma aferição unilateral. E em algumas balanças você tem uma fitinha que você pode também medir. Então, peraí, vamos ver se o equipamento que afere também está correto, porque isso é um problema que pode acontecer. Eu só viajo com essa balança na minha bagagem, viu, professor? Vamos aqui para a próxima. Larissa Fonseca, de Belo Horizonte. Despachei minha bagagem como faço de costume em todas as viagens. Só que dessa vez a minha mala desapareceu. Posso pedir indenização? Sim, é óbvio que ela pode pedir uma indenização, só que aí você tem que observar um seguinte parâmetro. Se o voo for doméstico, ótimo, aplica-se o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Nós falamos de uma reparação integral do dano produzido, quer dizer, tudo que tinha efetivamente dentro dessa bagagem, ela tem o direito do ressarcimento. Se esse voo for internacional, aí você vai aplicar, antigamente, a Convenção de Varsóvia, o Pacto de Montreal, onde existe uma limitação por quilo de bagagem, é a única diferença. Maravilha. A Ana Amélia, do Rio de Janeiro, disse o seguinte: no momento do pouso, uma mala caiu na minha cabeça. Existe algo que possa ser feito? Bom, tudo depende da extensão do dano. Se, de repente, ela teve um corte com essa queda, um traumatismo, alguma coisa que efetivamente colocou em risco a integridade física dessa consumidora, sim. De repente, até dependendo do susto, né, Cris? Ela também pode pedir, mas vai ter que ser caso a caso. Simplesmente caiu, esbarrou, eu não estou vendo a capacidade de um dano. Agora, se de repente cortou, alguma coisa que saiu desse mero aborrecimento do cotidiano, né, aí sim ela tem todos os direitos. O Márcio Oliveira, de Fortaleza. Tive um voo que atrasou 5 horas. Eu poderia ter pedido hospedagem, acomodação ou algo do gênero? Claro. Bom, essa é uma informação... Isso. Essa é uma informação muito relevante. Quer dizer, após 1 hora de atraso, o consumidor ele tem direito à comunicação, então acesso a um telefone, envio de e-mails, sinal de internet ou algo do gênero. Depois de 2 horas, aí ele já tem o direito de alimentação. Depois de 4 horas, no caso dele foi 5 horas, no caso de 4 horas de atraso, aí ele já tem a possibilidade de hospedagem. Se por um acaso ele residir no mesmo local da onde está partindo a aeronave, aí ele tem o direito do transporte até a sua residência. Maravilha, professor. Obrigada por enquanto. Já a gente conversa mais um pouquinho sobre esse assunto que gera muitas dúvidas. Você tem alguma dúvida sobre esse tema? Manda suas perguntas para o nosso site g1.com.br/globonews. Se preferir, pelo telefone 4002-2884, custo de uma ligação local de qualquer lugar do Brasil. Ainda tem a nossa hashtag edição 16. Vou voltar a conversar com o professor de Direito do Consumidor, Renato Porto. Lembrando que nosso assunto de hoje é problema em viagens aéreas. Professor, uma chuva de dúvidas. José Nunes Filho, de Goiânia, gostaria de saber se é possível cancelar uma compra de passagem aérea internacional dentro de algum prazo e ter o estorno do valor pago no cartão de crédito.
Sim, quer dizer, o consumidor ele tem o direito de, depois de 24 horas da aquisição, ele providenciar a desistência. Tem um posicionamento, Cris, mas aí é pessoal, é o que o Renato entende, sabe? Se essa compra ela é feita fora do estabelecimento comercial, é aquela chamada compra à distância, eu entendo que se amolda o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que dá o direito de arrependimento, aquele direito de arrependimento de 7 dias. No entanto, as decisões do nosso judiciário nem sempre vão nesse sentido. Eu acho até que a maior parte não acena nesse sentido. O Francisco de Osasco, aqui em São Paulo, fala o seguinte: eu tenho um voo com a Avianca Brasil que consta como cancelado. A agência onde comprei a passagem disse que não pode fazer nada. A Avianca Brasil, por sua vez, disse que eu tenho que entrar em contato com a agência. O que eu posso fazer? Fica um jogo de empurra-empurra, né? Vai para o Papa, né, para resolver esse problema dele. Porque todo mundo fica um jogando a bola para o outro. Não vai ter jeito, né? Na verdade, vai ter que recorrer ao judiciário para poder pedir uma indenização e, no caso da Avianca, vai ter trabalho para receber. Pois é, olha, tristeza. Vamos lá, o André Gomes, aqui de São Paulo. Eu estava num voo para Vitória, o avião arremeteu 2 vezes. Logo em seguida, o piloto explicou que não havia condições climáticas para fazer o pouso. Acabamos indo para o Rio de Janeiro e ficamos esperando mais 5 horas. Nesse caso, eu posso pedir alguma coisa? Ai, meu Deus do céu, pode pedir um tranquilizante, né? Porque arremeter por 2 vezes o avião, nossa senhora. Então, quer dizer, vamos lá, a gente tem que analisar isso com muito cuidado. Se foi por condições climáticas, é o que a gente chama de motivo de força maior. Quer dizer, a companhia foi mais uma vítima desse processo todo. E se foi por esse motivo, por condições climáticas, não, o consumidor não vai poder pedir nada. Ó, te digo que eu já tive num voo que arremeteu 3 vezes. Nenhuma nem 2. Horror. Meu Deus do céu. Horror. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos ao que interessa. Laís Silveira, de Porto Alegre. Comprei uma passagem aérea para os Estados Unidos, mas depois fiquei sabendo que o avião passa por uma região conhecida como Vale dos Tornados. Em caso de atraso do voo por tal motivo, o que eu posso fazer? A gente entra de novo aí em problemas climáticos, né? Mas entenda, perfeito. Se isso é um fenômeno da natureza, realmente, quer dizer, são os fatos de Deus. O fornecedor ele não pode se obrigar. No entanto, aí é de novo um posicionamento do Renato, alguém que trabalha com o direito do consumidor e que é apaixonado pelo direito do consumidor. Se esse fato é recorrente, se uma empresa resolve desenvolver um transporte aéreo que passa por uma região que se chama Vale dos Tornados, será que esse motivo de força maior, justamente pela reincidência, não merece um tratamento mais adequado, mais carinhoso do fornecedor para o consumidor, sobretudo no que diz respeito à informação do consumidor dessas condições? Pois é, bom senso, né, professor? Vamos lá, Perfeito. Regina, de Belo Horizonte. Se eu pagar para despachar a mala com antecedência, eu entendi que ela está querendo dizer despachar a mala, pagou ali na internet quando comprou a passagem, e acabar desistindo e levando só uma mala de mão, eu posso pedir o ressarcimento? Claro que sim, se o serviço ele não foi prestado, óbvio que a consumidora tem todo o direito de ser ressarcida disso. Márcia Martins, de Curitiba. Se o voo for cancelado por fechamento do aeroporto, o que a companhia aérea pode me oferecer dentro dos meus direitos? Olha, que caso diferente, né? Na verdade, o aeroporto fechou de novo. Se de repente for uma condição climática, alguma coisa, uma revolta, uma manifestação, algo do gênero, a companhia também sofreu em relação a isso. Isso é importante, porque se você estiver diante do motivo de força maior, não foi culpa da companhia. O atraso que teve como base a falha da companhia, você merece todo o atendimento, todo o zelo, não que não mereça na outra hipótese, mas tem que ter um tratamento diferente, porque a empresa, nesse caso, do meu modo de ver, não se responsabiliza. Professor, muito obrigada. É sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. Sempre Tem muito bom. muitas perguntas, a gente manda para você, você responde, a gente manda para o telespectador, como sempre. Combinado? Tá legal, sempre combinado. Obrigada, até a próxima.